Olá, meu nome é Isa no Harada, meu amigo é o Pedro Bison Dania, desse trabalho, e esse aqui é o vídeo de gravação do trabalho final da matéria de álgebra linear, e o tema que a gente escolheu para essa matéria, para esse trabalho, foi a área de computação gráfica, mais especificamente a parte de processamento de imagens, que sentimos que é pertinente, que a área como um todo consiste nessa manipulação de matriz, né, matriz da imagem original. Então a gente fez a aplicação de filtros, apresentação de filtro, SVD e rotação sobre essa imagem, né? A nossa imagem original que a gente escolheu para esse trabalho foi dessa aqui desse gato, de dimensão 300 por 300. E bem, eu vou explicar como que o filtro é aplicado. Então, primeiramente, ele utiliza de uma técnica chamada convolução de imagem para fazer a aplicação desse filtro. E o que, que é isso exatamente? Ela faz, primeiramente, a gente tem a nossa matriz de imagem M, e depois a gente faz o uso de uma matriz N, que é chamada de núcleo, que é o núcleo de convolução, que, resumindo, ele possui as regras de como o filtro vai ser aplicado sobre cada elemento da matriz original para, assim, obter a nossa matriz resultante C, né? Então, como que funciona esse processo? Temos nossa matriz A, o que acontece? A gente faz um recorte em volta de um elemento para obter os elementos de sua vizinhança e faz um produto dessa submatriz de A, que nesse caso vai ter a mesma dimensão de B, de 3 por 3, e a gente faz uma multiplicação de ponta a ponta, de cada elemento com seu respectivo na mesma posição, e depois faz a soma para assim obter o elemento de C após o filtro, que é o elemento de A após o filtro ter sido aplicado. Isso aqui é o que essa equação aqui representa no elemento C. Então ele faz a multiplicação de cada elemento, assim, a soma de todos esses valores, e armazena aqui um exemplo de submatriz, e é assim que conseguimos fazer a aplicação de filtros. Então, e vale ressaltar que é necessário a gente fazer a normalização, pois caso contrário pode acabar extrapolando do RGB e a imagem fica acabando ficando clara, né? Então, esses aqui são alguns exemplos de filtros que a gente vai aplicar. O filtro box, que é uma matriz quadrada preenchida pelo número 1, e um filtro gaussiano, que ele é um filtro baseado de acordo com a curva gaussiana, né? Então, aqui temos as nossas funções, a função de box filter e a função gaussiana aqui, de filtro, que vamos utilizar. E aqui temos o filtro, o principal, convolução, que ele recebe a matriz da imagem e o núcleo. E o que acontece, ele começa do canto superior esquerdo, ele vai gerando as submatrizes, vai fazendo a multiplicação e a soma, como tinha falado previamente, e vai armazenando nessa matriz de output aqui, temporário, cada valor de cada respectivo elemento de C, da matriz resultante C, né? Retornando depois essa matriz. Aqui temos os resultados do filtro aqui, o filtro de box, então, e o filtro gaussiano. Como vocês podem ver, a dimensão é um pouco menor. Isso se deve ao fato da como a convolução funciona. Os elementos da borda, como não possuem vizinhança, acabam sendo recortados. E para evitar isso, a gente precisaria adicionar mais linhas de valores zeros em volta para evitar isso. Meu nome é Pedro e eu vou falar sobre a decomposição e rotações. O Enzo falou um pouquinho sobre os filtros e a gente quer analisar se é possível aplicar o SVD nesses filtros de maneira a não mudar o resultado final. Então a gente vai fazer a decomposição tanto da matriz do filtro box quanto do filtro gaussiano. E a gente vai verificar os valores singulares da matriz do filtro com precisão de 10 casas decimais e vai reconstruir a matriz filtro e observar os resultados. Então, no filtro box, como a gente já gerou ele, a gente pode só aplicar o np-linaug svd, que já é pronto da NumPy, e reconstruir a matriz usando num igual a 1. A gente fez a mesma coisa pro filtro gaussiano, então não vou me repetir. Agora, analisando os resultados, a gente percebe que os valores singulares do filtro box só tem um valor singular. E isso é ótimo, é o que a gente queria mesmo. E ele prova que o que indica, na verdade, que o truncamento das componentes decompostas não influencia em nada no fim, na reconstrução da matriz de filtro. Já no filtro gaussiano, a gente percebe que tem mais que um valor singular, tem vários. Mas o primeiro valor singular é centenas de milhares de vezes maior que os outros valores. O que isso significa? Significa que ele concentra muita informação, ou seja, é um pouquinho mais preocupante do que o filtro box, mas existe a possibilidade ainda dele não alterar o resultado final por conta dessa concentração aqui. Bom, aí a gente fez esse plot aqui para tirar a dúvida. E dá para perceber visualmente que as imagens são muito semelhantes. Então, a gente percebe que a decomposição das matrizes não influencia negativamente no resultado. Então, a decomposição está mais que aprovada para ser usada nesses filtros.
A consequência é que os softwares que aplicam esses filtros, se eles aplicarem com SVD, eles têm um ganho de eficiência computacional considerável. Então, compensa aplicar o SVD. Bom, aí agora a gente aplica as matrizes geradas, né? E desses filtros, as matrizes geradas pelo SVD desses filtros, desculpa, na imagem original, só para ter certeza de que realmente não muda, e como a gente pode perceber, não mudou mesmo. E agora aplicando a rotação. A rotação é basicamente você pegar a imagem e rotacionar ela mesmo, não tem segredo. A gente usa radianos, seno e cosseno com essa matriz aqui, que ela basicamente muda pixel a pixel a posição, e aí tem a matriz rotacionada. A gente também faz uma coisa, que a gente aumenta a área em que a imagem pode ser plotada. Por quê? Porque se a região for exatamente igual à imagem, a gente vai rotacionar a imagem e as pontas dela vão fugir para fora do quadro. E a gente vai perder essa informação. Não queremos isso, então a gente faz um cálculo para saber quanto do quadro tem que ser aumentado para caber a imagem rotacionada nele. E bom, aí a gente faz a rotação em relação ao centro e verifica as novas posições, muda os valores da matriz e lá no final só faz o plot transformando a matriz em imagem. Enfim, então aqui a gente inicializa, muda tudo para radianos, faz aquela continha do background que eu contei, pega o centro da imagem, calcula o novo centro a partir do novo quadro, e aí faz as alterações dos pixels, pixel a pixel, né? E aqui no final a gente faz todo o plot da imagem. Como você pode ver, deu certo, a imagem está rotacionada, a imagem está inteira, a gente não perdeu nenhuma informação. Bom, foi isso, obrigado.